Boa noite, pessoal. Graças a Deus, nós estamos reunidos uma vez mais em nome de Jesus. Vocês me ouvem bem atrás? Bom? Então vamos lá. Ó que chique, faz alguns anos que eu não falo esse assunto aqui. Acho que a gente ainda estava lá na Arnaldo Vitaliano, quando nós conversamos a respeito do mito de Adão e Eva. E me ocorreu de atualizar e trazer esse assunto para a gente hoje, por uma questão de uma preocupação, um cuidado que eu estou tendo de olhar, e eu gostaria que todos nós olhássemos para isso hoje e durante a semana, durante os nossos estudos em torno do Evangelho. Eu tenho percebido algumas lideranças, algumas tradições que adotam o nome de Jesus ou usam o nome de Jesus, mas eu prefiro o verbo adotar. Adotam o nome de Jesus, mas estão esquecendo ou escondendo o Evangelho. Vamos ficar com os verbos adota e esquece. Mas vamos ficar atento no usa e esconde. E eu queria chamar a atenção para isso. Quem quiser se aprofundar no assunto, eu sugiro esse livro, A Visão Espírita da Bíblia, do professor filósofo José Herculano Pires. O Herculano Pires é aquele senhorzinho de óculos bem fundo de garrafa assim, que no programa Pinga Fogo, da extinta TV Tupi, quando Chico Xavier foi entrevistado, ele é um dos entrevistadores para os mais novos. O programa Pinga Fogo era muito parecido com o Roda Viva da TV Cultura. Era muito parecido mesmo, a mesma organização de programa. E o Chico compareceu por 2 vezes no programa Pinga Fogo. Não era hábito levar lideranças do campo religioso. E foi o programa de maior audiência da história da televisão brasileira. Vocês tentem achar uma telenovela, uma minissérie, uma série. Nunca a audiência da televisão brasileira superou o Pinga Fogo com Chico Xavier. O professor Herculano Pires é aquele senhorzinho de fundo de garrafa, professor filósofo. Ele, com muito cuidado, escreveu esse livro, A Visão Espírita da Bíblia, para ir trazendo para nós aquelas noções básicas, né? A Bíblia, ela é, na verdade, uma biblioteca de livros da tradição judaica, um livro lindo, importantíssimo, que nos traz para perto todos esses milênios que a nossa cultura judaico-cristã acumulou. Mas é importante lembrar que que a Bíblia é uma biblioteca, tá bom? E muito depois, juntaram a esse livro o Novo Testamento, que são os 4 evangelhos, os Atos dos Apóstolos e as Epístolas de Paulo e o Apocalipse de São João, ou do discípulo do apóstolo João. Porque nós estamos assistindo a uma deturpação do Evangelho, misturando o Antigo com o Novo Testamento. Nós podemos fazer isso a título de estudar, mas é importante nós termos em mente que algumas colocações que têm sido feitas não têm relação com o Evangelho. Tá? E eu estou trazendo o mito de Adão e Eva porque, para os espíritas, ou nós podemos dizer numa visão mais ampla, para as doutrinas espiritualistas, e o espiritismo não é a única, e um pouco mais aprofundando, para as doutrinas espiritualistas reencarnacionistas, é evidente que o Evangelho de Jesus, ele não faz sentido se nós não considerarmos a visão panorâmica da existência. E a gente sempre cita como exemplo o Sermão da Montanha.
tido por muitas tradições religiosas como o discurso no campo da espiritualidade, ou o texto no campo da espiritualidade mais importante e mais profundo. Quer ver? Quando Jesus diz assim: bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Quando? Se muita gente morre na miséria. Ele está falando da vida futura. Bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição por amor à justiça, porque serão chamados filhos de Deus. Quando? Na vida futura. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Quando? Na vida futura. Porque nessa vida, muita gente faz a passagem sem sequer tocar nesses assuntos, não é? Então, Jesus de Nazaré, para Jesus de Nazaré existe a vida futura. E a vida pretérita? Na visão de Jesus também existe. Nós já repetimos isso aqui várias vezes, quando nós lembramos que Jesus de Nazaré revelou que as relações humanas também estão submetidas à lei de causa e efeito. Lembra quando eu falo aqui: Pedro, embainha a tua espada, porque aquele que faz perecer pela espada perecerá. Quando? Na vida futura. Mas e quem está perecendo agora? Quando que ergueu a espada? Todo aquele que faz o mal torna-se escravo do mal. Eu não sei se eu já falei aqui, vocês me perdoem, mas aquele exemplo daquela escola no Irã que foi bombardeada nessa guerra. 200 meninas faleceram, desencarnaram, fizeram a passagem. Muito bem. Qual foi o argumento levado adiante para o mundo pelas forças de segurança do exército estadunidense? Que a nuvem onde estavam as informações que eles compraram, né, o comando de guerra comprou uma base de dados. Essa base de dados, uma inteligência artificial analisou e disse: ali é um quartel-general, ali é um escritório do Exército. Foi há 10 anos. Desculpa aí, hein? Putz, erramos. A gente achou que era... Como assim, desculpa aí? Foi a nuvem que a gente comprou. Deu ruim. Como assim? Esse foi o argumento, isso aconteceu. Eu estou pegando o exemplo de recente para ficar fácil da gente entender. Bom, mas então, se essas meninas não tiveram tempo de fazer o mal, de delinquir, de erguer a espada, então é evidente que nós vamos deduzir que esse espírito delinquiu numa existência anterior. Do contrário, não existe sentido nas palavras de Jesus. Guarda a tua espada, porque aquele que faz perecer pela espada perecerá. A cada um será dado segundo suas obras. Que obra que essas meninas fizeram? Para merecer uma bomba na cabeça e morrer em 1000 pedaços. E aí o Allan Kardec aprofunda esse estudo lá na Gênese, que é o 5º livro que ele escreveu, e ele vai entrando em detalhes, né? E vocês sempre me perdoam porque eu repito isso aqui, mas ele mostra que em todos os campos da ciência existem leis perfeitas, na cosmologia, na biologia, né? Que a gente, devagarinho, vai palmilhando e vai entendendo aos poucos, à medida que a humanidade progride. Então, para Jesus de Nazaré, existe a vida passada, existe a vida presente, existe a vida futura. Isso é evangelho. E Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Eu vos envio ao mundo. Tende a pureza das pombas, mas a prudência da serpente. Porque vão fazer comigo o que vão fazer, imagina com vocês. E os discípulos todos sofreram torturas pavorosas, com exceção de Pedro, de João, perdão, o único que morreu velhinho com Maria, lá na ilha de Éfeso. Relembrando um pouquinho aquela cena, passando pelo Dia das Mães agora, né? Quando Jesus é crucificado, João está do lado de Maria. E ele disse para ela: mulher, esse é teu filho. Filho, essa é a tua mãe.
mostrando para a humanidade o que significa a família segundo a visão de Jesus de Nazaré, segundo o Evangelho. Essa é uma definição de família. Depois ele fala num outro momento, antes desse momento. Pela milionésima vez, os fariseus foram tentar, eles viviam provocando Jesus, né, com várias provocações. Uma delas dizendo que a própria família dele estava ali fora, e eles achavam que, parece que os irmãos de Jesus não batiam o santo, né? Interessante falar isso de Jesus. Não tinham noção da missão dele, achavam inclusive que ele era um lunático, como muitos judeus achavam. Aliás, é importante relembrar que até hoje os judeus não reconhecem Jesus como o Messias. Os islâmicos reconhecem Jesus como um importante profeta que precedeu Maomé. Os judeus nem isso. Por isso que eles adotam na bandeira aquela estrela azul. É a estrela de Davi, o rei dos exércitos. Eles têm essa questão da imposição daquilo que eles acreditam como verdadeiro. E nós sabemos que eles têm uma noção muito justa e bonita de justiça, mas o Evangelho vem trazer a noção de misericórdia. Feita essa distinção, Velho Testamento, Novo Testamento, nós vamos voltar a Adão e Eva. Quem lembra qual foi a condenação de Eva? Pode falar alto. Perfeito. A dor do parto. Você vai parir com dor. Eu pergunto para as mães aqui, que é evidente que é um momento, que não é fácil. Nós precisamos aprender a não romantizar tanto a maternidade, porque não é fácil. Mas não é o fim do mundo, né? Não é o fim do mundo. Quer dizer, é um momento delicado, é um momento difícil, é um momento muito especial. Aqui no Brasil nós estamos trabalhando a cultura da desmedicalização dos procedimentos do parto. Nós fazemos muita cesariana em detrimento dos países desenvolvidos. O parto natural e normal, a criança tem um nível de equilíbrio emocional maior, de imunidade maior. São todas as características benéficas para o parto natural e normal, em detrimento da cesariana, que é onde o médico assume o protagonismo do parto e não mais a mãe. Então, tendo visto isso, vamos para o castigo de Adão. Vai, mais um. Você vai viver do suor do seu próprio rosto. Qual o problema, Laura? Você vive do suor do seu próprio rosto? Né? Então, agora, faz sentido se nós interpretarmos a Bíblia como deve ser interpretada, como uma figura de linguagem. Né? Espíritos que viviam numa situação e não davam valor para aquilo que eles tinham. Como não existe inferno, a gente já discutiu isso aqui, que o inferno não existe, resumidamente, porque, segundo a teologia convencional, quem vai para o inferno é quem não tem conserto, e se Deus fez um filho que não tem conserto, ele errou, ele não é mais Deus. E a misericórdia dele não é infinita. E Jesus também está totalmente errado quando disse: das ovelhas que meu Pai Celestial me confiou, nenhuma se perderá. Então está tudo errado essa história do inferno para explorar, tomar dinheiro de gente de boa vontade. Agora, o que tem? Tem serviço. Olha, você não está dando valor aqui? Então vamos lá. Tem um planeta aí uns 5, 10 mil anos mais atrasado, vocês vão morar em caverna, matar bicho com pedra, né? E aí ficou no inconsciente desses espíritos que, se você for um homem mau, você reencarna no corpo de um animal. Essa tese, essa teoria, ela está em todas as religiões da antiguidade. Porque ficou
em comparação com o corpo do qual eles viviam, nem sei como que devia ser a reprodução lá. E o trabalho provavelmente não era nada braçal, praticamente totalmente intelectual. A gente está engatinhando no Brasil nas questões de inteligência artificial. A gente está 20 anos atrasado em relação aos países desenvolvidos, mas estamos engatinhando, vamos em frente. Temos talento para isso. O Brasil possui muitos profissionais de alta qualificação, trabalhando para grandes multinacionais, tendo feito mestrado, doutorado no Brasil, ou seja, o Estado investiu, mas não tem ambiente de trabalho. Então eles estão em grandes big techs, dentre eles o nosso amigo que é sobrinho do seu Eurípides Barçanufo, sobrinho neto do seu Eurípides Barçanufo, que foi um missionário em Sacramento e que hoje trabalha na Microsoft lá no Vale do Silício, o Fábio, nosso amigo querido. Então, importante termos isso em mente. Não existe inferno, existe consequência. A cada um será dado segundo suas obras. E também na parábola dos talentos, lembra? Que Jesus diz assim: o reino do céu se assemelha a um senhor que, partindo de viagem, confiou talentos aos seus servos. 5 para um, 3 para um, 3 ou 2, né? E 1 para o outro. O que tinha 5 multiplicou 5, o outro o 3, 3, e um com medo devolveu. E foi severamente castigado. Mas devolveu. Mas a lei é multiplicar. Abre aspas para mim. Se o que devolveu está sofrendo, imagina quem está roubando. Fecha parênteses. Esse é o sentido. Jesus diz, então tira aquele que não tem e dá aquele que tem. Porque ao que pouco tem, ainda o que tem lhe será tirado. E ao que muito tem, ainda mais lhe será dado. Porque se você foi confiável no pouco, você vai ser confiável no muito. Aparentemente uma injustiça, mas não deu valor, tem gente que dá. Então, a oportunidade da presente existência, a oportunidade de poder enxergar, de poder ver, de poder discutir, de poder conversar, de poder estudar, de poder conviver em sociedade. Muito cuidado, gente, com o isolamento. Eu ando preocupado com alguns amigos meus que falam assim, nossa, aqui é o meu reduto que sobrou, eu não consigo conversar com mais ninguém. Eu estou preocupado com isso, porque a gente reencarnou em sociedade. E a gente precisa desenvolver uma tolerância que permita a gente escutar o outro. Eu já falei isso aqui, me perdoem a repetição, mas se o apóstolo Paulo tivesse feito isso, a gente estava na animalidade. Ah, não, com aqueles gregos eu não converso, porque eles são muito convencidos. Não, com aqueles romanos eu não converso, porque eles dominam a gente. A gente estava na animalidade, gente. Foi, escutou, conversou, até apanhou. E a gente não apanha. Quer dizer, pelo menos não deve, né? Pelo menos não deveria brigar por conta de religião, não deveria brigar por conta de política, não deveria brigar porque o outro tem uma opinião. Porque senão a gente não convive, se a gente não convive, a gente não troca, se a gente não troca, a gente se isola. E se fosse para isolar, o Papai do Céu põe a gente para viver que nem naquelas ilhas do Avatar, sabe aquelas que flutuam? Dava uma para cada um. Fala, filho, vai ser feliz lá. Ele fez isso? Não. Ele colocou a gente num caldeirão de diversidade. Porque é aqui que a gente vai entender. Passa pela porta estreita. Oferece a outra face. Ama o teu inimigo. Bendiga aquele que te calunia. Ora por aquele que te persegue. Antes de ver o cisquinho no olho do outro, tira a trave do teu. Tudo aspas para Jesus, tá, gente? E que nós estamos aqui nesse esforço, porque a gente precisa. Para quê? Para que a gente possa avançar. Se fosse fácil, não estava mais aqui. A gente estava num outro plano. Eu entendo, vocês aqui do franciscanos já estão num outro patamar de evolução. Eu entendo isso. Já falamos disso aqui também.
né? A gente não tem familiar com problema, com excesso de bebida, a gente não tem familiar que tem câncer, a gente não tem familiar que perde filho, não é? Aqui não é assim? Não, não é. Aqui na Terra não é assim. E aí o mentor do Chico Xavier, ele vem trazer uma mensagem para a gente. Porque é verdade que para muitos de nós, o trecho do caminho está doloroso, está difícil, a colheita vem, a gente não lembra quando a gente ergueu a espada, mas se a conta chega é porque é nossa. Quem erra na conta é o restaurante, o Papai do Céu não. Ela é nossa. Mas é verdade que a gente sucumbe, é verdade que a gente sangra, é verdade que o trauma machuca. Nós não somos de ferro, isso é natural. E é verdade também que a gente tem que continuar o caminho. Nas palavras do mentor do Chico, um passo por dia, e ali na frente a paisagem será melhor. O mentor do Chico também traz uma mensagem nesse livro Pão Nosso, que é outro livro que eu faço propaganda. Porque a gente não é de ferro. E ele dá uma acordada na gente dizendo assim: ó, que privilégio nosso ter a orientação do mentor do Chico Xavier. Já pararam para pensar? Não é nada, não é nada? É o mentor do Chico que está vindo aqui nos orientar. Ninguém se prenda ao domínio das queixas injustas. O queixa é injusto, ele está falando chorar. Porque chorar a gente chora. Mas dói, não vai chorar? Ninguém se prenda ao domínio das queixas injustas, encarando os discípulos sinceros e devotados por detentores de privilégios divinos. Às vezes a gente acha, né? Ah, mas o fulano está numa boa. Ah, mas o fulano está bem. Cada aprendiz se esforce por criar no coração a atmosfera propícia às manifestações do Senhor e dos seus emissários. Como? Será que é alinhando a conduta às recomendações de Jesus? Será que é oferecendo a outra face, que não seja da vingança? Será que é não caluniando, como diz o mandamento? Será que é não prestando falso testemunho? Será que é se dedicando permanentemente à caridade? Será que essa sintonia... Como é que nós vamos fazer sintonia com as forças divinas? Através do bateu, levou? Não é o que diz Jesus. Através do bang bang? Não é o que diz Jesus. Através da oração àquele que nos persegue? Nossa, mas é difícil, hein? É. Mas aí ele vem e puxa a nossa orelha. Se a fé de vocês for do tamanho de um grãozinho de mostarda... Ele não podia falar de um jacarandá, né, gente? Ele estava falando por uma população extremamente miserável, oprimida, subjugada por um império. Trabalha, estuda, serve, ajuda sempre, em busca das esferas superiores, e sentirás o Cristo operante ao teu lado nas relações de cada dia. A gente pode ignorar isso? Pode ignorar isso. A gente pode continuar citando o Velho Testamento como a palavra de Deus? Não devemos. Por quê? Porque isso não é evangelho. Né? E é muito fácil, né, gente? Caim fundou uma cidade. Né? A história de que a Eva saiu da costela do Adão. Desculpa, né? E eu não estou falando aqui com nada de ironia, tá? Por favor, porque nós precisamos estar alertas para dizer, olha, isso não é evangelho. Estou focado no evangelho. Né? A Eva saiu da costela do Adão, e aí fez a cabeça do Adão. Para, né? Mas por que não tem ironia aqui?
porque nós estamos reencarnados em meio a irmãos que acreditam nisso. E que estão pregando por aí, a mulher tem que ser subjugada pelo homem. E o cara se sente dono e mata. Né? Não é isso que está acontecendo? A cada 4 horas, um feminicídio consumado. E a cada hora, uma tentativa frustrada. Então, 5 fracassos e um êxito. Ah, porque a palavra de Deus, isso é coisa de aproveitador. Desculpa. Isso é coisa de aproveitador. E como Jesus recomendou a vigilância e a prudência, aqui, entre cristãos, nós vamos estar vigilantes e atentos ao Evangelho de Jesus, que é libertador, que dá um passo adiante, que é misericórdia, que é acolhimento, que é serviço permanente para essa sintonia que nos coloca numa posição, no mínimo, para ter uma inspiração para que a gente possa ter mais chance de acerto. No mínimo. Porque Caim matou Abel e fundou uma cidade. Para quem? Será só Adão e Eva e teve 2? Ah, mas é lindo do ponto de vista figurado. Isso. Lindo, importantíssimo, delicioso de ler. Um poema. Né? Mas esse cuidado para nós levarmos o Evangelho. Muito fácil colocar um crucifixo no peito, na parede e dizer, sou cristão. Não é que todos nós aqui já estamos alinhados às recomendações de Jesus. Muito pelo contrário. A gente está aqui no esforço para deixar de ser a pessoa que a gente é e ser a pessoa que ele recomendou. Mas o rumo é esse. Não é olhar para trás, não é um passo para trás. Porque aí é libertador. Eu me aceito como eu sou, porque eu sei que eu sou digno de misericórdia. Eu entendo que a colheita está dolorosa, está traumática, está machucando, está sangrando, porque eu sou o responsável. E eu entendo que Ele é providente para mim. Porque a gente não sabe direito o que a gente fala, mas Jesus de Nazaré sabia muito bem. E Ele disse, vinde a mim todos vós que padeceis de sofrimento e eu vos aliviarei. Mas precisa ter essa pegada de harmonizar a nossa conduta às recomendações dele. E vamos confiar. Das ovelhas que meu Pai Celestial me confiou, nenhuma se perderá. Ele está vendo. E toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada e atirada ao fogo. Então tem gente que está por aí espalhando vingança, espalhando, como é que fala o mandamento? Prestando falso testemunho. Já falei várias vezes o perigo do dedinho nas mídias sociais, compartilhando coisa que não tem fonte. Você não sabe que o roteador do cara está em Xangai, está em sei lá eu aonde. Porque não dá nem para responsabilizar, né? Jornal, você pode discordar, concordar, processar o CNPJ, o CPF do jornalista, mas esses coisas de internet, essas coisas é ótimo. Né? Mas eu falei coisas de propósito. E aí, nós que estamos aqui de novo nesse esforço às terças-feiras, olhando para o Evangelho, que sirva para a gente voltar para casa, fazer mais uma leitura. A importância do Evangelho no lar. Uma vez por semana. Porque a gente oscila, gente. Nós somos imperfeitos, a nossa vibração oscila. Não é sempre que a gente está aquela maravilha que nem agora. Agora está todo mundo uma delícia, que já tomou passe, vibração, o ambiente acolhido pelos benfeitores. Mas a gente sabe que a hora que a gente põe o pé para fora, é um esforço de trabalhar para manutenção dessa atmosfera de espiritualidade elevada, nos inspirando nas atitudes do dia a dia. Mas a gente sabe que não é sempre assim, que a gente oscila e faz sintonia muitas vezes com coisas negativas. O Evangelho no lar uma vez por semana. Por que a leitura em voz alta? Porque pode ser que existe algum irmão ou irmã desencarnado ali que não sabe o que está fazendo. Não sabe. Precisa de orientação, ainda ouve voz mecânica. E aí leitura em voz alta é bom por causa disso. Lembra do filme lá do Sexto Sentido? Aquilo é uma aula perfeita. Ele ainda não tinha percebido a outra dimensão.
E aí alguém encarnado com uma voz mecânica revelou que ele já tinha feito a passagem. E aí a casa restaura a atmosfera espiritual, porque ali é lugar de descanso, de estudo, de diversão, de namoro, de alimentação, do pão de cada dia espiritual e material. Não é lugar de gente desencarnada. Só o nosso mentor espiritual. Kardec deu tanta importância à questão do mentor espiritual, algumas tradições chamam de anjo da guarda, que ele fez 35 perguntas para os espíritos referente a esse assunto. Olha que interessante. Não pedir a presença deles e, mais que isso, o conselho do Emmanuel, que a nossa atitude seja o ponto de sintonia com essas forças que querem ajudar a gente. Tá bom, pessoal? Que nós consigamos melhorar cada vez mais o nosso reino íntimo de paz, para melhor percebermos os recursos com os quais a providência divina nos alcança em todos os momentos de nossas vidas. Obrigado. Vamos aproveitar então esse momento de recolhimento, mentalizar os nossos lares, os nossos familiares, mentalizar o nosso ambiente de trabalho, os nossos colegas de trabalho e pedir os recursos que a nossa medicina terrena ainda não tem. Que os amigos benfeitores possam recolher os mananciais infinitos do amor de Deus, os recursos em forma de bênçãos que nós precisamos. Que esses recursos possam nos acalmar, nos abençoar, restaurando as nossas forças, a nossa imunidade, a nossa saúde. E pedimos em oração que esse pão espiritual seja compartilhado com os nossos familiares, com os nossos colegas de trabalho, com quem quer o nosso pensamento alcance agora. Possamos todos, em união de amor e sintonia em torno do Evangelho, receber as bênçãos do céu. Que assim seja.